Japão aprova orçamento recorde de defesa, mas ainda tenta recuperar o atraso. Embora o gabinete do Japão tenha aprovado um orçamento recorde de defesa para 2025, o 13º ano de crescimento consecutivo, a postura militar de Tóquio em relação às ameaças regionais continua sendo um trabalho em andamento, de acordo com analistas dos Estados Unidos. Grant Newsham, pesquisador sênior do Fórum Japonês para Estudos Estratégicos, disse que décadas de dependência patológica dos Estados Unidos deixaram as Forças Armadas do Japão uma força atrofiada, incapaz de operar de forma eficiente ou eficaz na maioria dos casos. Isso acontece em um momento em que o Japão percebe ameaças externas sem precedentes. A interação de 2024 do governo de seu White Paper anual de defesa do Japão observou: o Japão está enfrentando um ambiente de segurança mais severo e complexo desde o final da Segunda Guerra Mundial. O Japão está alarmado com a invasão da China em seu arquipélago do Sudoeste e considera os programas de mísseis e nucleares da Rússia e da Coreia do Norte como riscos sérios. Newsham observou: acho que o Japão reconhece e entende a seriedade das ameaças que enfrenta da China, Coreia do Norte e Rússia. A Ucrânia realmente estimulou a conscientização japonesa, imaginando que Taiwan seria o próximo. Contudo, o que pronunciaria a segurança do Japão No entanto, o ex-oficial do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos alertou que a percepção de ameaça ainda não se manifestou totalmente nos programas de defesa. Isso, no entanto, não se traduziu em uma força de autodefesa do Japão que seja organizada e capaz de lutar uma guerra. Apesar de ter algumas capacidades de nicho que seriam muito úteis se empregadas em apoio às forças dos Estados Unidos, disse ele. Aprovado em 27 de dezembro de 2024, o próximo orçamento de defesa com início em 1º de abril aumentou 9,4% para um recorde de 8,7 trilhões de ienes, o equivalente a 55,1 bilhões de dólares. O orçamento de defesa do ano fiscal de 2025 é maior do que os 8,54 trilhões de ienes solicitados em setembro passado, porque adiciona 123,8 bilhões de ienes para um novo satélite de comunicações para substituir o Kiramek 2, que será desativado em 2030. Armas de ataque são uma prioridade, com 939 bilhões de ienes alocados para itens como mísseis antinavio tipo 12, lançados do solo e do mar, projetos planadores de hipervelocidade para defesa de ilhas, desenvolvimento de mísseis lançados de submarinos. Fundos consideráveis estão sendo gastos no exterior para um míssil de ataque conjunto de Kongsberg para os caça F-35 lá do Japão, mísseis de cruzeiro Tomahawk para armas de contra-torpedeiros e mísseis à superfície conjuntos de longo alcance, Jasmine ER para caça F-15. Em 15 de janeiro, o Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou uma venda de 16 Jasmines ERS por 39 milhões por uma aprovação de 50 desses mísseis em agosto de 2023. Após uma aprovação de 50 desses mísseis em agosto de 2023. No entanto, a depreciação do iene está impactando negativamente as compras do Japão no exterior. Como resultado, Tóquio pagou 123,9 bilhões de ienes a mais no ano fiscal de 2023 para equipamentos de vendas militares estrangeiros de origem americana do que havia assumido originalmente. Outras importações futuras incluem 2 drones Mk-9B Sea Guard e 6 drones V-BAT de fabricação americana para operar a partir de navios de guerra japoneses. A defesa aérea e antimíssil integrada também é uma prioridade para o Japão, com 533 bilhões de ienes destinados a vários mísseis interceptadores e radares de reconhecimento móveis em lugares como Okinawa, onde milhares de tropas americanas estão baseadas, descrevendo a contínua dependência de segurança de Tóquio em relação aos Estados Unidos. Newsham diz: os americanos e os japoneses ou ficam juntos ou ficam separados. Parafraseando Ben Franklin, os americanos podem ter uma chance sozinhos contra os chineses, mas seria difícil. Os japoneses não têm chance alguma. Marinha Turca promove ambições estratégicas com o exercício MAVI Vatan 2025.
A Marinha Turca está encerrando esta semana o exercício MAV Vatan 2025, uma operação em larga escala destinada a mostrar as ambições marítimas e estratégia de âncora na região e além. A doutrina MAV Vatan, Pátria Azul, introduzida em 2019, simboliza a mudança do país de uma potência focada em terra para uma força marítima, priorizando a proteção de suas zonas marítimas. Ela reflete uma transformação mais ampla da Marinha Turca em uma força de alta navegação capaz de operações estendidas. A doutrina também transmite mensagens políticas, particularmente em relação à disputa marítima no Mediterrâneo Oriental, de acordo com Siet Surra, pesquisador sênior da consultoria Trends Research Advisory, sediado em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. O exercício deste ano visa avaliar as capacidades de comando e controle da Marinha, prontidão operacional e capacidade de operar perfeitamente com outros ramos das Forças Armadas Turcas. De acordo com oficiais militares, é parte de um programa de modernização mais amplo que inclui a construção de plataformas mais avançadas como o Milden National Submarino porta-aviões projetado domesticamente, o navio de guerra de defesa aérea TF-2000. Ao todo, o exercício viu a implantação de 77 navios de superfície, 7 submarinos, 31 aeronaves, 17 helicópteros, 28 veículos aéreos não tripulados e 7 veículos de superfície não tripulados. O suporte de outros comandos de força visa aumentar ainda mais o escopo e o realismo do exercício. O comando das forças terrestres contribuiu com 4 helicópteros de uso geral e um helicóptero CH-47, enquanto o comando da força aérea fornece aeronave de ataque, aeronave de controle, alerta antecipada, aerotransportada, aeronaves de reboque de alvos. O comando da guarda costeira também está participando com 6 embarcações no total. Aproximadamente 20 mil pessoas estão participando do exercício. O evento desta semana é um acréscimo ao exercício naval Deniz Curdo, Lobo do Mar, que tem sido um nome tradicional para exercícios navais desde a década de 1970, com foco na demonstração das capacidades táticas e técnicas da Marinha Turca. Diferentemente da série Seawolf, focada em questões técnicas, os exercícios do Blue Homeland transmitem mensagens políticas porque são sobre soberania e reivindicações marítimas, um assunto delicado naquela parte do Mediterrâneo. Janeiro foi um mês movimentado para a Marinha Turca e estaleiros privados. De acordo com o Ministério da Defesa, a construção de 31 navios está atualmente em andamento em estaleiros nacionais. Partiu um plano mais amplo para tornar a construção naval um assunto doméstico. Os esforços de modernização naval, com um custo estimado de 8 bilhões, visam proteger a soberania e os direitos marítimos da Turquia, especialmente no Mediterrâneo Oriental, ao mesmo tempo em que honram acordos com a Líbia e os cipriotas turcos e abordam disputas territoriais no Mar Egeu, disse Mesut Özer, professor assistente da Universidade de Kent, em Istambul. Além das ambições geopolíticas inerentes aos novos navios, a frota naval existente da Turquia está simplesmente ficando velha. As fragatas no inventário servem na Marinha Turca há uma média de 30 anos e a idade média dos submarinos é de 29 anos. Essas novas embarcações moldarão nossa força pelos próximos 50 anos, disse o contra-almirante aposentado Sim Oki Ai. Os esforços para garantir que os sensores e armas nessas embarcações estejam prontos para futuros ambientes operacionais devem continuar em coordenação e merecer forte apoio. A doutrina MAV Vatan da Turquia é vista pela Grécia e por Israel como um grande desafio geopolítico, de acordo com o comentarista. A Grécia vê como uma ameaça direta à sua plataforma continental, reivindicações de ZEE e identidade nacional, incitando alianças mais fortes com Israel, Egito, Chipre, Estados Unidos e França, disse ele. Para Israel, a doutrina complica projetos de energia como o gasoduto Est-Med e representa um desafio estratégico no Mediterrâneo Oriental, embora assim as tensões históricas da Grécia. Para combater as ambições regionais da Turquia, Israel colabora com a Grécia, Chipre e Egito. O cenário geopolítico no Mediterrâneo Oriental permanecerá complexo em 2025, com mudanças significativas como a queda do regime de Assad e a expulsão das forças russas da Síria e o cessar-fogo imediato em Gaza. A dinâmica regional está mudando rapidamente. Além disso, o presidente Biden, nos últimos dias de sua administração, autorizou o fornecimento de artigos e serviços de defesa para a República do Chipre, influenciando ainda mais o equilíbrio de poder. Noruega e França prometem laços de defesa mais estreitos, enquanto a Naval Group visa o negócio das fragatas. Noruega e França concordaram em intensificar a cooperação em defesa, assinando uma carta de intenções que abre caminho para trabalhar em conjunto mais perto em áreas como vigilância marítima. O acordo acontece enquanto o Naval Group da França irá uma aquisição multibilionária de fragatas pela Marinha Real Norueguesa. O ministro da Defesa norueguês, Bjørn Arild Gram,
recebeu seu colega francês Sébastien Lecornu para conversa na fortaleza de Akershus, em Oslo, na quinta-feira, seguidas de reuniões com as indústrias de defesa francesa, norueguesa e os governos em um comunicado. A França está na lista da Noruega para fornecer 5 ou 6 fragatas junto com a Alemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos, no que seria o maior investimento de defesa norueguês de todos os tempos. O governo disse que está procurando uma parceria estratégica com um aliado próximo, em vez de apenas comprar um navio autônomo, e sua escolha considerará interesses estratégicos coincidentes, incluindo no Alto Norte. A França é um dos nossos parceiros aliados que mais navega, exercita e treina em nossas áreas vizinhas, disse Graham. Nossos interesses comuns são muitos e amplos e temos um forte interesse mútuo em desenvolver ainda mais nossa cooperação. Os governos, em seu documento conjunto, enfatizaram seu entendimento estratégico comum de ameaça à segurança global e a necessidade de manter a consciência situacional e a presença no Alto Norte. Graham disse que a visita de Lecornu e a carta sinalizam uma cooperação ainda mais próxima com a França em várias áreas, como vigilância marítima no norte e atividade de exercícios conjuntos. França e Noruega concordaram em trabalhar juntas em ameaças híbridas, particularmente na proteção da infraestrutura crítica, como cabos submarinos e linhas de fornecimento de energia, disse o governo. A OTAN lançou neste mês uma missão de patrulha marítima no Mar Báltico em resposta a múltiplos atos de sabotagem contra a infraestrutura subaquática. As conversas sobre o aumento da cooperação em matéria de defesa mantiveram uma posição central durante a visita, com ambos os países planejando investir pesadamente em equipamentos, disse a Noruega. A Kongsberg apresentou seu drone subaquático Hugin para Lecornu, de acordo com a declaração, que também mencionou a França como um dos países competindo para fornecer fragatas. A fragata de defesa e intervenção do Naval Group, conhecido pela sigla em francês FDI, cumprirá perfeitamente o plano da Noruega de se equipar com fragatas modernas, disse Gal Dias de Tuesta, chefe de cooperação internacional e exportações da diretoria francesa de armamentos, em uma audiência parlamentar na quarta-feira. O Naval Group iniciou os testes de mar da primeira fragata FDI em outubro, com um total de 5 navios encomendados pela Marinha Francesa, enquanto a Grécia encomendou outros 3 navios da classe. A fragata tem um comprimento de 122 metros e desloca cerca de 4.500 toneladas, tornando-a menor do que os navios que estão sendo construídos ou planejados na Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. O FDI foi projetado para ser continuamente atualizado. De acordo com o Naval Group, a fragata tem uma arquitetura de TI redundante com 2 data centers. As versões para a Marinha Francesa serão equipadas com radares sonatários e armadas com mísseis antinavio Exocet da MBDA, interceptador de defesa aérea Aster, torpedos e armas de vários calibres. Enquanto isso, a fabricante francesa de drone subaquático ESAIO reclamou aos legisladores no mês passado que a França continua a comprar drones de água profundas da Kongsberg. Em vez de escolher um produto francês, a diretoria de armamentos concedeu à empresa norueguesa, em outubro de 2022, um contrato para fornecer um veículo subaquático autônomo não tripulado capaz de operar em profundidade de até 6.000 metros. China superará em número os aviões norte-americanos em uma proporção de 12 para 1. Em apenas 2 anos, a China está preparada para alcançar uma vantagem significativa sobre os Estados Unidos no Pacífico Ocidental, especificamente ao oeste do meridiano 180. Essa superioridade até espaço se manifestará em um aumento de 12 vezes no número de caças modernas, incluindo um aumento de 5 vezes no número de aviões de quinta geração. Além disso, o arsenal chinês de 225 bombardeiros transformará sua força aérea na líder regional nessa categoria. Um avanço que gerou preocupações estratégicas com os círculos militares norte-americanos. O general de brigada Doug Whitehurst, comandante da ala de testes 412 da base aérea de Edward, revelou essas estatísticas segundo diversas fontes. A 412 área de teste desempenhou um papel crucial na avaliação e modernização de todos os novos aviões para a Força Aérea dos Estados Unidos, processando experiências de combate para desenvolver novos conceitos, colocando-se assim na vanguarda da tecnologia da aviação.
O anúncio de Wicked destaca um equilíbrio de poder que está mudando rapidamente na região do Pacífico, onde as crescentes capacidades aéreas da China ameaçam superar as dos Estados Unidos. A rápida expansão do poder aéreo da China levantou questões críticas sobre a metodologia utilizada para calcular sua vantagem de 12 vezes sobre os Estados Unidos. Essa superioridade numérica, se avaliada simplesmente contando aeronaves, oferece uma visão superficial da dinâmica regional. A China possui atualmente mais de 2.200 aviões de combate, incluindo bombardeiros caça, multifunção e interceptadores. A ideia obsoleta de que a Força Aérea Chinesa depende amplamente de modelos antiquados da Área Soviética já foi superada há tempos. Apenas cerca de 18% de sua frota é composta por Chengdu G7, cópias modernizadas do MiG-21, totalizando 290 unidades e aproximadamente 100 aviões bimotores Shenyang G8. Grande parte do poder aéreo chinês consiste em até 600 caças leves monomotores Chengdu J-10 e cerca de 600 Shenyang J-11, versões locais do Su-27. Essa frota também inclui cerca de 100 variantes baseadas em porta-aviões. Esses números contrastam marcadamente com as frotas relativamente menores de aviões Su-30MK e Su-35, que não compensam significativamente o equilíbrio na região. No entanto, a ameaça mais formidável vem dos mais de 200 caças furtivos do J-20, que representam a vanguarda da tecnologia aeroespacial chinesa. Espera-se que a proporção dessas aeronaves avançadas aumente à medida que os modelos mais antigos sejam gradualmente aposentados. Além desses caças avançados, a Força Aérea Chinesa inclui cerca de 200 caças bombardeiros JH-7 e mais de 200 bombardeiros de longo alcance H-6. Esses ativos são apoiados por aeronaves especializadas para a guerra eletrônica, reconhecimento, sistema de mísseis, terra-ar e aviões-tanques. O inventário chinês também inclui mais de 1.000 aviões de treinamento e transporte, o que melhora a versatilidade e a prontidão de suas forças. Por outro lado, os Estados Unidos operam aproximadamente 3.150 caças, aviões de ataque e bombardeiros da Força Aérea, na Marinha, no Corpo de Fuzileiros Navais e na Guarda Nacional. Essa impressionante frota inclui mais de 370 F-15, mais de 800 F-16, mais de 900 FA-18, cerca de 180 F-22 Raptors, mais de 630 F-35 Lightning II e cerca de 200 a 10 Thunderbolt II. Apesar do crescimento numérico da China, os Estados Unidos mantêm vantagem significativa na tecnologia de aviões de combate de quinta geração, uma área em que tem investido consideravelmente ao longo dos anos. No que diz respeito aos bombardeiros, os Estados Unidos possuem um total de 122 unidades, 44 B-1 Lancer, 20 B-2 Spirit, 58 B-52H Stratofortress. Embora a modernização do bombardeio H-6 da China, derivado do Tu-16 soviético, tenha melhorado sua capacidade de ataque de longo alcance, o B-52, apesar de sua idade, continua sendo um componente vital da dissuasão estratégica norte-americana. A questão crucial que surge é como os Estados Unidos chegaram à conclusão de que a China possui uma vantagem nessa região, pergunta. A resposta está no contexto geográfico e estratégico. A vantagem da China ao oeste do meridiano 180 se deve ao número limitado de bases aéreas norte-americanas na área, o que restringe o desdobramento de todo o seu poder aéreo. Essa restrição geográfica levou os Estados Unidos a fazer investimentos significativos na modernização de suas bases aéreas no Pacífico, com os 409 milhões de dólares alocados para a restauração do West Field, uma base de importância histórica que remonta às missões de bombardeio de Hiroshima e Nagasaki em 1945. Historicamente, o poder aéreo tem sido fator decisivo para manter o equilíbrio de poder no Pacífico. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos aproveitaram sua rede de bases aéreas para projetar o poder e manter a estabilidade em toda a região. Hoje, com a ascensão da China, essas bases voltaram a ser fundamentais no planejamento estratégico dos Estados Unidos. A atenção de que o exército norte-americano dá a modernização dessas instalações e ao aumento de suas capacidades operacionais reflete uma estratégia mais ampla para contrabalancear a crescente influência da China. A modernização agressiva da Força Aérea da China é impulsionada por sua ambição de alcançar a autonomia estratégica e reduzir a dependência de tecnologias estrangeiras. Nas últimas décadas, a China investiu pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, levando à produção de aviões sofisticados como o J-20 e o futuro J-31. Esses avanços destacam a intenção da China não apenas de reforçar suas capacidades defensivas, mas também de afirmar sua presença militar na região. Os Estados Unidos mantém arsenal nuclear atualizado em 2025 e projeta modernizações trilionárias para as próximas décadas.
Os Estados Unidos mantêm em 2025 um arsenal nuclear de aproximadamente 5.177 ogivas, segundo estimativas do Departamento de Defesa de Energia. Dessas, cerca de 1.670 estão implantadas, prontas para serem utilizadas em mísseis balísticos e aeronaves estratégicas. Outras 1.930 permanecem armazenadas como reserva estratégica, enquanto 1.477 aguardam desmantelamento. A maior parte do arsenal é destinada a mísseis e submarinos com prioridade para modernização contínua. O complexo Kirtland, no Novo México, armazena a maior quantidade de armas nucleares do país, especialmente aquelas destinadas ao desmantelamento na planta de Fantsky, no Texas. Além disso, bases como Kitsap em Washington concentram submarinos com ogivas estratégicas, representando uma das áreas mais ativas do programa nuclear americano. O estoque europeu é pequeno, mas significativo, com cerca de 100 bombas táticas posicionadas em 5 países da OTAN. Os Estados Unidos iniciaram uma ambiciosa atualização de seu arsenal nuclear, com estimativa de custos entre 1,2 e 1,7 trilhão até 2050. Esse esforço inclui o desenvolvimento de novos sistemas de mísseis intercontinentais, bombardeiros estratégicos submarinos de última geração. A substituição dos mísseis Minuteman III pelos novos Sentinel ICBM é um exemplo-chave. No entanto, atraso e aumento de custo colocam pressão sobre o orçamento militar. O programa Sentinel, inicialmente orçado em 95 bilhões, já ultrapassou 130 bilhões devido a problemas na infraestrutura e na fabricação. Os primeiros lançamentos previstos para 2023 foram adiados para 2026, com o cronograma total de implantação estendido até 2052. Para compensar esses atrasos, alguns mísseis Minuteman III deverão ser mantidos em operação além do planejado. O setor naval também passa por transformações. A classe Columbia substituirá os submarinos nucleares da classe Ohio a partir do final da década de 2020. Embora prometam mais eficiência e menor ruído, os novos submarinos enfrentam desafios técnicos que podem atrasar sua implementação até 2031. Entre os armamentos mais avançados estão os mísseis Trident D5LE e D5LE2, que equiparão submarinos da classe Ohio e Columbia. Esses mísseis, com alcance de mais de 2.000 km, serão atualizados para incluir maior precisão e capacidade de atingir alvos estratégicos. O D5LE2 começará a ser testado em 2025, com promoção prevista para 2036. No setor aéreo, o bombardeiro B-21 Raider representa o futuro das operações estratégicas com capacidades furtivas e integração de armas nucleares e convencionais. O B-21 começará a substituir o B-2 e o B-1B a partir de 2027. Paralelamente, os B-52 passarão por uma atualização abrangente para garantir a operação até os anos de 2050. A produção de ogivas também segue em alta. A nova W-93 e a modernização de bombas como a B-6112 reforçam a flexibilidade estratégica. O B-6112, com precisão aprimorada, já está operacional em bombardeiros B-2 e será implementado em caça F-35 da OTAN na Europa. A deteriorização das relações com a Rússia e China impulsiona os investimentos americanos em sua capacidade nuclear. Relatório de 2024 destaca a necessidade de enfrentar múltiplas ameaças simultaneamente, com foco em dissuasão e flexibilidade operacional. Esses exercícios militares frequentes, como Global Thunder, simulam cenários de conflito nuclear, testando a prontidão das forças estratégicas. Operações como as missões de bombardeiros na Europa e na Ásia demonstram o alcance global da estratégia de dissuasão americana. Apesar dos avanços tecnológicos, os custos exorbitantes, os atrasos colocam em questão a viabilidade de alguns programas. No entanto, especialistas acreditam que as modernizações são essenciais para manter a superioridade estratégica dos Estados Unidos frente às potências emergentes. A Alemanha receia que a divisão para proteger a infraestrutura se torne um exército fantasma. Devido a problemas logísticos, não muda Israel os planos para criar uma quarta divisão que seria responsável pela proteção de importantes infraestruturas.
A ameaça fica no papel e os soldados da nova unidade tática não passariam de almas mortas, declarou Patrick Sensburg, presidente da Associação dos Reservistas da Alemanha. Anteriormente, a agência de notícias dpa, referente-se ao representante oficial das forças terrestres do Bundesheer, informou que uma quarta divisão seria criada no exército, sendo responsável pela proteção das infraestruturas importantes. Foi relatado que a unidade seria composta tanto por reservistas como pessoal ativo. A nova divisão está prevista para estar à disposição até 1º de abril. Para a divisão da Segurança Nacional, isso também significa veículos, equipamentos de comunicação, drones, morteiros e em particular munições. O país ainda carece de tudo o que é necessário para uma capacidade de defesa, disse Sensburg em entrevista à Bild. Segundo ele, existe um grande risco de que seja criado um exército fantasma que basicamente só existirá no papel e nunca realizará exercícios. Em meio a uma escassez no Bundesheer em cerca de 20 mil pessoas, Sensburg, cuja associação inclui até 100 mil reservistas, apelou que todos os esforços sejam direcionados para o recrutamento de mais pessoal da reserva. Defesa antiaérea russa abate 12 foguetes HIMARS e 95 drones ucranianos de asa fixa. As forças de defesa antiaérea russa abateram 2 projetos de sistema HIMARS dos Estados Unidos, 95 drones ucranianos de asa fixa. Nas últimas 24 horas, relatou hoje, 16 de 1 de 2025, o Ministério da Defesa da Rússia. Já as unidades de agrupamento de tropas russas 13 em centro eliminaram mais de 580 militares adversários, 3 tanques, incluindo um Leopard alemão e 3 outros veículos de combate blindados. Nas áreas de operação dos agrupamentos de tropas russas Sever, Norte e Dnieper, as forças ucranianas perderam cerca de 125 combatentes, 2 estações de guerra eletrônica e 2 depósitos de munição. O agrupamento de tropas russo Yung Sul melhorou sua posição na linha de frente, eliminando 260 soldados e um tanque do exército ucraniano. Por seu turno, o agrupamento de tropas russas Zapad Oeste prevaleceu nos combates contra 4 brigadas ucranianas, infligindo mais de 470 baixas ao adversário. Na zona do agrupamento de tropas russas Vostok Leste, as forças armadas da Ucrânia perderam cerca de 240 homens, um tanque e uma unidade de artilharia autopropulsada Panzer Haubitze 2000. Além disso, a defesa antiaérea russa abateu 3 bombas aéreas guiadas Hammer de fabricação francesa. No total, desde o início da operação militar especial em 2022, o exército russo destruiu 652 aviões das forças armadas ucranianas, 283 helicópteros, 40.575 veículos aéreos não tripulados, 590 sistemas de mísseis antiaéreos, 20.554 tanques e outros equipamentos de combate, 1.510 lançadores múltiplos de foguetes, 20.706 peças de artilharia de campanha e morteiro, 30.352 unidades de veículos militares especiais. O exército chinês treina com exoesqueletos, cães robôs e drones laser em exercícios estratégicos perto da fronteira indiana, exibindo poder tecnológico, inovação militar e aumentando tensões regionais. O Exército de Libertação Popular da China realizou recentemente exercícios militares que demonstraram o uso de tecnologias avançadas como exoesqueletos, cães robôs e drones equipados com lasers de alta potência. O exercício ocorreu em uma região do Planalto não especificada, com relatos sugerindo que a localização pode ter sido próxima à disputada linha de controle real com a Índia. O evento aconteceu o dia antes do Dia do Exército Indiano, comemorado em 15 de janeiro.
De acordo com o exército da China, o treinamento integrou modelos colaborativos entre humanos e máquinas para melhorar o suporte logístico em terrenos desafiadores. Durante uma simulação em que estradas foram sabotadas, tropas utilizaram veículos terrestres e aéreos não tripulados, esqueletos e drones para superar obstáculos e cumprir missões. Fotografias divulgadas mostram soldados usando robôs quadrúpedes como cães robôs para transportar suprimentos em terrenos montanhosos, reduzindo a carga sobre os militares. A mídia estatal chinesa enfatizou que essas tecnologias são parte da estratégia de modernização militar do país, permitindo operações mais rápidas e eficientes em regiões de alta altitude. Essa abordagem, segundo especialistas, busca reduzir os desafios físicos enfrentados pelas tropas em combates em grandes altitudes. Os exercícios ocorreram em um momento de tensão entre China e Índia, mesmo após recentes negociações que aliviaram parte do conflito na região de Ladakh. Fontes indianas interpretaram as manobras como uma demonstração de força, destacando a capacidade chinesa de manter operações militares rapidamente em áreas contestadas. Relatos também apontaram para a recente criação de 2 novos condados na região de Xinjiang, incluindo territórios reivindicados pela Índia, como Aksai Chin. A introdução de drones com lasers também chamou a atenção durante o exercício na Baía de Bohai. A unidade da Marinha do Exército Chinês utilizou drones com armas lasers para identificar e neutralizar explosivos de forma remota. De acordo com a mídia estatal, essa tecnologia é mais segura e eficiente, reduzindo o tempo de neutralização em até 80% e operando a centenas de metros de distância. O uso de lasers com drones reflete o crescente investimento da China em armas de energia dirigida, que tem aplicações tanto defensivas quanto ofensivas. As capacidades vão desde interromper drones inimigos até destruir satélites e mísseis, consolidando a posição da China na vanguarda tecnológica do combate moderno. A modernização militar da China tem sido acelerada desde 2013, quando o presidente Xi Jinping iniciou as reformas no Exército da Libertação Popular. Um exemplo recente inclui o desenvolvimento do robô quadrúpede Linux, projetado para terrenos extremos e capaz de executar tarefas logísticas e de reconhecimento em zona de combate. A integração de sistemas não tripulados também inclui robôs armados, como cães robôs com metralhadoras, apresentados durante os exercícios conjuntos com o Camboja em 2024. Esses robôs demonstraram a mobilidade excepcional em terrenos complexos, reforçando a utilidade desses dispositivos em combate logístico. Para a Índia, o aumento do uso de tecnologia avançada pelo exército da China representa um desafio estratégico significativo. Apesar dos esforços para modernizar suas próprias forças, especialistas afirmam que a rapidez com que a China adota inovações como exoesqueletos e armas laser exige vigilância constante e investimentos contínuos em tecnologia militar. Força Aérea dos Estados Unidos reforça poder militar com o moderno MH-139A Green Wolf, helicóptero de última geração projetado para proteger mísseis nucleares e realizar missões estratégicas. A Força Aérea dos Estados Unidos recebeu em 10 de janeiro de 2025 o sexto helicóptero MH-139A Green Wolf, desenvolvido pela Boeing Defense em parceria com a Leonardo. A aeronave foi entregue à base de Malmstrom em Montana e será operada pelo 341 Missile Wing, unidade encarregada de manter e proteger os mísseis intercontinentais Minuta 3, que integram um componente terrestre da tríade nuclear dos Estados Unidos. O MH-139A foi projetado para substituir os antigos UH-11
Ray, utilizada desde os anos de 1970, a nova frota, introduzida através de um contrato de 2,4 bilhões firmado em 2018, traz avanços significativos como maior velocidade, autonomia ampliada e capacidade de carga superior, otimizando a segurança e a eficiência das missões de patrulha e transporte em áreas estratégicas. Equipado com dois motores Pratt Whitney PT6C e 67C, cada um gerando 820 kW, o Green Wolf atinge velocidade de até 269 km/h e possui um alcance operacional de 1.432 km. Além disso, pode operar a altitude de até 6.096 metros, adaptando-se a diferentes cenários de missão. O modelo também conta com um compartimento de cabine 30% maior, capacidade de carga ampliada de até 5.000 libras, garantindo mais flexibilidade operacional. Os mísseis Minuteman III, protegidos pelo 341 Missile Wing, são dos pilares da defesa estratégica dos Estados Unidos com alcance superior a 9.600 km de capacidade de transportar múltiplos ogivos. Eles permanecem em estado de prontidão constante em silos fortificados, apesar de terem sido introduzidos na década de 1970. Os Minuteman III continuam passando por modernizações enquanto aguardam a chegada dos novos mísseis LGM-35 Sentinel planejados para 2030. A entrega do MH-139A marca um avanço tecnológico significativo para a Força Aérea. O helicóptero apresenta sistemas de defesa com dispensadores de contramedidas, Shrave, Flyer, tanques de combustível auto-vedantes e blindados para aumentar a proteção de tripulação. Opcionalmente, pode ser equipado com metralhadores M240 de 7,62 mm, ampliando suas capacidades táticas e missões de segurança. O desenvolvimento do MH-139A enfrentou atrasos iniciais devido à necessidade de certificação da Administração Federal de Aviação para operar no espaço aéreo doméstico. Após superar esses desafios, os primeiros helicópteros de teste foram entregues em 2022. A frota alcançou capacidade operacional em março de 2024. A aeronave também participou do exercício de treinamento Maxwell Air Force Base no mesmo ano. O contrato original previa a aquisição de até 84 unidades do MH-139A, mas ajustes orçamentários reduziram o número para 26 helicópteros, aumentando o custo por unidade para aproximadamente 39,37 milhões. Apesar disso, o Grey Wolf é elogiado por sua eficiência operacional, incluindo manutenção baseada em condições de uso, prometendo economias de mais de 1 bilhão ao longo de sua vida útil. Com a introdução do MH-139A, a Força Aérea dos Estados Unidos é um passo importante da modernização das capacidades de defesa, reforçando a segurança de ativos estratégicos, garantindo maior agilidade e eficiência em missões críticas. Força Aérea Polonesa aciona caças e sistemas de defesa após ataque devastador com mísseis russos e drones na Ucrânia, levando tensões na fronteira com o país da OTAN. A Polônia intensificou suas operações militares na manhã de 15 de janeiro, quando sua força aérea foi acionada após um ataque massivo de mísseis e drones realizado pela Rússia contra a Ucrânia. O Ministério da Defesa polonês anunciou que caças foram enviados ao espaço aéreo do país como medida preventiva diante da possibilidade de violação do território nacional. De acordo com autoridades ucranianas, a ofensiva russa incluiu mísseis KH-101 lançados de bombardeiros Tu-95MS, mísseis calibre vindos do Mar Negro e armas hipersônicas Kinzhal, além de 74 drones usados para ataques coordenados. A maior parte dos projetos foi direcionada às regiões ocidentais da Ucrânia, próximas às fronteiras com países da OTAN, incluindo a Polônia. Preocupado com possíveis violações de soberania, a Polônia colocou suas forças armadas em alerta máximo. A aviação militar foi acionada para proteger áreas fronteiriças ameaçadas pelo ataque russo, informou o Ministério da Defesa em comunicado publicado na Rede X.
As forças polonesas mobilizaram sistemas de defesa aérea e unidades de radar em resposta ao ataque russo, ampliando o monitoramento em tempo real de possíveis incursões. Além disso, o comando operacional das Forças Armadas destacou que todas as unidades permanecem em prontidão para um resposta imediato. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky condenou o ataque, destacando que a infraestrutura energética de seu país continua sendo a principal alvo da Rússia, especialmente durante o rigoroso inverno bombardeiro. Ocorre após dia de intensos ataques ucranianos em solo russo, utilizando drones e mísseis de longo alcance fornecidos pelos aliados ocidentais. Enquanto a Ucrânia enfrenta ataques constantes, a OTAN segue monitorando incidentes que envolvem a violação do espaço aéreo de seus membros. Nos últimos meses, tanto a Polônia quanto a Romênia relataram episódios com mísseis e drones russos entrando em seus territórios, aumentando a preocupação com possíveis escaladas do conflito. Em 2024, a incursão de um míssil russo no espaço aéreo polonês durante um ataque à Ucrânia chamou a atenção, levando as autoridades locais a evitar interceptações para proteger civis. No entanto, esse tipo de episódio se tornou recorrente, destacando o delicado equilíbrio que a aliança militar busca manter. Além das violações na Polônia e Romênia, fragmentos de drones russos foram encontrados em território de outros países vizinhos, como a Letônia. Em um incidente ocorrido em agosto de 2024, apesar de não serem considerados ataques deliberados, esses episódios têm colocado as defesas aéreas dos países da OTAN em constante prontidão. Especialistas acreditam que essas ações podem ser parte de uma estratégia russa para testar a capacidade de resposta da aliança ocidental, apesar da pressão de Kiev para que a OTAN intercepte mísseis russos em seu espaço aéreo. Os membros do bloco evitam ação direta para não intensificar o conflito, mantendo foco em monitoramento e apoio diplomático. A situação atual reflete a tensão crescente na região, onde o conflito entre a Rússia e a Ucrânia já levou a múltiplos incidentes envolvendo países da OTAN. Com o risco de novos episódios, a Polônia e seus aliados seguem atentos, reforçando suas defesas e buscando evitar que pequenos incidentes se transformem em confrontos de maiores proporções. Irã revoluciona a defesa com navios Zagros, marca a inteligência cibernética aliada a drones e exércitos militares para proteger a infraestrutura nuclear. O Irã acaba de dar um passo ousado no cenário militar global com o lançamento dos Zagros, seu primeiro navio de inteligência de sinais, Sigint, projetado para operações cibernéticas de vigilância avançada. Essa revelação, acompanhada pela aquisição de 1.000 drones e exercícios militares massivos para proteger instalações nucleares, destaca uma estratégia ambiciosa para reforçar sua defesa marítima e tecnológica. Em meio a tensões crescentes e escrutínio internacional, os Zagros simboliza a autossuficiência iraniana e promete redefinir o equilíbrio de poder na região. Durante a cerimônia de inauguração, o comandante da Marinha, Shahram Irani, destacou o papel estratégico da nova embarcação. O Zagros servirá como um olho vigilante da Marinha do Irã nas profundezas dos mares e oceanos. A revelação dos Zagros ocorre em paralelo a extensos exercícios militares realizados para proteger a infraestrutura nuclear crítica do país, incluindo as instalações de Natanz e Fordow. Tanto o exército iraniano quanto a Guarda Revolucionária Islâmica participam desses exercícios, que têm previsão de continuação até março. O anúncio do navio foi acompanhado pela confirmação de que o exército iraniano recebeu 1.000 novos drones, fortalecendo significativamente suas capacidades militares. Esses drones, somados ao avanço dos Zagros, evidenciam a estratégia iraniana de se preparar para cenários de alto risco. O chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, Mohammad Islami, informou que 2 exercícios adicionais serão realizados com foco na defesa passiva, projetados para testar a prontidão operacional frente a ataques aéreos ou cibernéticos. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou recentemente que o Irã atingiu 60% de enriquecimento de urânio, um nível próximo ao necessário para armas nucleares. Essa escalada ocorre em um cenário de tensões crescentes entre Irã e os Estados Unidos, especialmente após a retirada dos Estados Unidos do acordo de 2015 e a reimposição de sanções durante o governo Trump. As tensões entre Irã e os Estados Unidos se agravaram nos últimos anos, especialmente após eventos como o assassinato do general Qassem Soleimani em 2020 e os supostos ataques iranianos a navios comerciais no Golfo Pérsico. Recentemente surgiram relatórios indicando que o governo Biden estaria considerando possíveis ataques às instalações nucleares iranianas caso o país avance no desenvolvimento de armas nucleares. Em resposta a essas ameaças, o Zagros surge como uma peça essencial para proteger os interesses marítimos do Irã. Segundo o almirante Shahram Irani, o navio foi totalmente desenvolvido internamente, reforçando a independência tecnológica da marinha iraniana. Ele destacou que os Zagros desempenharão um papel estratégico nos oceanos Índico e Pacífico, além de ampliar as capacidades de vigilância e defesa marítima do país. A combinação entre o lançamento dos Zagros, a aquisição de novos drones e a realização de exercícios militares sublinha a estratégia iraniana de fortalecer suas defesas diante de desafios regionais e internacionais. Para o Irã, o desenvolvimento
de tecnologia militar de ponta, como um novo navio de inteligência, não é apenas uma resposta às crescentes tensões, mas também uma demonstração de sua autossuficiência e prontidão estratégica. O comandante Shahram Irani reforçou: a Marinha iraniana atendeu com sucesso às demandas defensivas da nação por meio de conhecimento local e capacidade avançada de inteligência.